Olá, meu nome é Jennifer e estarei acompanhando vocês aqui nesta videoaula de treinamento, onde abordaremos, primeiramente, o suporte básico de vida. Então, nós temos algumas missões, alguns objetivos aqui a concluirmos. Nessa aula, você terá noção sobre o suporte básico de vida. E para que você comece também a se familiarizar com as temáticas e com a terminologia que utilizaremos aqui durante todo este treinamento e também num contexto prático. Nós vamos apresentar aqui um diagnóstico da parada cardiorrespiratória, como realizá-lo, na verdade, né? E também como fazer o suporte básico de vida. Nós vamos apresentar a vocês a forma de realizar o ABC da reanimação, que ela consiste na substituição das funções pulmonares e cardíacas até o suporte de vida avançado chegar ou até o estabelecimento do paciente. Em todo o material, que será dividido em 3 aulas, teremos um total de 1 hora, mais ou menos, de aula. Sei que várias questões irão surgir, várias dúvidas. Se você tiver alguma dúvida, como não é online e não é presencial, então anote as suas dúvidas, que quando formos realizar o treinamento prático, iremos tirar todas elas. Eu também estarei lá e nós poderemos nos conhecer melhor. Então, gente, aqui no suporte básico de vida, a gente vai aprender um pouquinho sobre a avaliação inicial da vítima. Então, aqui a gente começa com uma partezinha mais teórica, né? De como proceder diante desses eventos. Então, as potencialidades da recuperação da vítima, a gente não sabe muito bem, a priori, qual que seria ali a causa a levar esse paciente a um mal súbito ou uma parada cardiorrespiratória. Mas essas situações onde o mal súbito ocorre, ele tem uma crescente muito rápida. E essas situações de urgência e emergência, elas são reconhecidas ali e precisam ser de forma rápida, eficiente e de forma adequadamente tratadas. Se a gente tiver medidas que são intempestivas, se a gente estiver agindo de uma forma que não seja através do nosso conhecimento, das nossas habilidades, né, ali, naquele momento, em reconhecer a vítima, o que está acontecendo ali e saber posteriormente o que fazer, isso pode aumentar o índice de mortalidade dessas pessoas. Então, a gente vai ver que em algumas situações, dependendo do lugar onde que ocorra, né, vamos até esse momento chamar de mal súbito, dependendo do lugar, vai ser um lugar onde que a gente tem muito popular, tem algumas pessoas que são leigas, que na hora vão estar querendo ali ajudar. Mas a falta de conhecimento específico relacionado ao suporte básico de vida pode ali também estar ocasionando essa mortalidade elevada nos casos, né? Então, a gente tem que estar ali, a pessoa treinada, o profissional de saúde, estar ali habilitado para agir até mesmo nestes momentos onde que essas pessoas podem estar lá querendo ajudar e vão acabar mais atrapalhando o movimento ali. A gente tem visto muito aí nas mídias sociais algumas iniciativas de suporte básico de vida, várias das quais a gente pode avaliar como errôneas, né? Algumas são até engraçadas diante dessas circunstâncias, se não fosse grave, né? Seria engraçado, mas que isso pode acarretar aí, né? Essa morte do paciente. E também nós vemos em todos os lugares informações que não são muito fidedignas à conduta correta para estar
se fazendo o atendimento às vítimas. Então, uma possibilidade para a gente reverter esse quadro é estar cada vez mais aumentando as chances da população ter contato com o suporte básico de vida, com uma informação mais atualizada e mais correta, né? Então, por isso, quem trabalha na saúde também tem aí a sua responsabilidade para com a sociedade de estar fazendo treinamentos voltados para educação em saúde aí, para a população, principalmente sobre o suporte básico de vida, com o objetivo de conseguir aí educar mais pessoas para que elas possam ter atitudes mais corretas frente a este agravo e contribuir, né, para o salvamento de várias vidas. Hoje, nós sabemos que traumas em geral, ou qualquer outra situação que leve a este mal-estar súbito, ele pode causar a morte da vítima, desde que ela não tenha acesso a um serviço de urgência ou emergência. Então, por isso que devemos sempre estar pensando em como dar esse primeiro atendimento. Então, como que a gente deve iniciar isso? Quando que ele é necessário? Qual que seria o melhor local? Né? Não que a gente possa escolher o local, mas como eu posso preparar este local para eu manter a continuidade do suporte básico no local, até a transferência, né, o transporte desse paciente para onde ele consiga ter um atendimento aí de suporte mais avançado de vida. E como que a gente vai preparar, então, né, esse funcionário, este colaborador, este profissional para esse tipo de atendimento? Então, quando a pessoa se depara com um mal súbito, ao se aproximar da vítima, ele se torna socorrista. Naquele momento, o suporte básico de vida já tem que estar sendo iniciado e a avaliação inicial vai ser primordial para que a gente consiga preparar este paciente para esse transporte mais seguro, né? No caso dessas emergências médicas. Então, para isso, a gente vai ter que fazer uma compreensão de algumas temáticas, algumas definições, para chegar, então, no objetivo mais seguro, que seria ali ou o transporte, em alguns casos, né, para um suporte avançado de vida, ou até o restabelecimento deste paciente. Então, vamos lá entender alguns conceitos. O que é emergência? A gente confunde muito emergência com urgência. Então, o que seria uma emergência? A emergência ela vai implicar em toda e qualquer situação que seja clínica e que ela pode ser definida de uma forma até bem abrangente. Por exemplo, uma vítima que entra em um desequilíbrio de funções vitais, porque pode ser simplesmente um desequilíbrio simples ou um desequilíbrio mais complexo. Então, as nossas funções vitais elas vão se alterando se nós tivermos algum tipo de agressão interna ou externa ao nosso organismo, no qual o nosso organismo vai precisar ali, né, tá tendo uma resposta para tentar melhorar dessa agressão que ele sofreu. E muitas vezes isso pode também resultar ali num mal súbito ou numa ameaça de vida, que vai estar exigindo do profissional uma intervenção que seja imediata para a gente conseguir evitar ali algumas complicações graves ou até mesmo a morte. Então, como exemplos do que é emergência, nós teríamos as hemorragias, a parada cardiorrespiratória, o afogamento, tudo aquilo que cesse, principalmente aqueles sinais vitais que são essenciais para manter a vida. E o que seria a urgência?
A urgência é uma situação em que a vítima está apresentando alguma disfunção séria, que necessita de uma intervenção, de uma avaliação e de um atendimento, embora não seja ali imediato. A situação de urgência, ela vai causar um perigo à saúde, né, da vítima e ela pode então evoluir para uma emergência. Então, nesses casos, nós temos lá os desmaios, as fraturas simples, as crises hipertensivas, entre outros casos ali que não tem a iminência de morte em segundos, né? Que a gente ainda tem ali um pequeno tempo para uma ação. Então, toda vez que a gente vai falar da avaliação do paciente, até para a gente fazer a compreensão se é um processo de urgência ou se é um processo de emergência, a gente precisa compreender algumas coisas que são ali os sinais que o paciente vai nos mostrar ali para a gente conseguir fazer essa avaliação. Isso vai nos ajudar na identificação. Os sinais e os sintomas, que são primordiais para o início da nossa avaliação. Mas a gente confunde um pouquinho sinais com sintomas, tá bom? Os sinais, eles são alterações orgânicas que a gente consegue ter percepção através dos nossos sentidos, sem que o paciente nos fale nada, sem que ele nos expresse alguma coisa através da verbalização, né? Ou seja, aquilo que eu olho e eu já vejo. Então, aquilo que eu olho, eu sei o que é, aquilo que eu coloco a mão, eu consigo sentir, aquilo que eu consigo escutar ou aquilo que eu sinto através do meu olfato. Então, esses nossos sentidos vão nos ajudar a perceber os sinais que o paciente está apresentando para a nossa primeira avaliação da vítima. Então, quando eu chego lá num caso, numa situação onde o paciente está tendo alguma crise, vamos chamar de crise ou mal súbito novamente, e eu olho ali o paciente está pálido. A palidez eu consigo perceber apenas olhando, né? Eu olho para o paciente, você vê que ele está sudoreico. Eu não preciso de nada para testar a sudorese, eu consigo perceber a sudorese. Se eu pego no paciente, quando ele está numa crise, por uma hipoglicemia, por exemplo, que a gente tem lá a pele fria, pegajosa, ao colocar a minha mão através do meu tato, eu consigo sentir essa pele fria e pegajosa. Digamos também, no caso de um paciente que eu preciso saber se o pulso dele está rítmico. A hora que eu coloco a minha mão lá, os meus dedos para se fazer a palpação, eu consigo perceber também esse ritmo cardíaco do paciente através do tato, né? Então, são várias as coisas que a gente consegue estar percebendo. Outra coisa, se eu não tenho uma percepção correta ali, se meu paciente, ao olhar, né, se eu não consigo perceber se ele está com o tórax ali, fazendo movimentação respiratória, se eu coloco meu ouvido próximo, eu consigo escutar se esse paciente tem movimento respiratório, certo? Então, tudo que é sinal é aquilo que eu consigo saber através dos meus sentidos. E os sintomas? O que são os sintomas? E como que a gente identifica sintomas? Os sintomas, eles já são mais subjetivos. Eles são aqueles que o paciente apresenta através da sensação. Então, a vítima experimenta alguma situação e ela representa isso através da fala, tanto nessa capacidade de se comunicar verbalmente como não verbalmente, mas que o paciente tem o controle, né? Então, por exemplo, ele pode dizer estou com dor, como pode só fazer cara feia, né? Então, esses sintomas são a dor, o calor, a fraqueza, a tontura, a sensação de mal-estar, aquilo que ele nos relata. Então, quando o paciente diz estou com dor, é uma dor aguda, que parece uma faca, ou então ele pode dizer é uma dor quente,
eu sinto meu corpo quente, eu me sinto tonto, eu tenho uma sensação de fraqueza. Tudo aquilo que mais é relatado, a gente pode considerar como sintoma. E por que eu preciso saber de sinal e sintoma no suporte básico de vida? Porque a gente vai ver agora um pouquinho mais do que seria o suporte básico de vida. Mas conhecer o sinal e o sintoma é uma contribuição importantíssima e saber a diferença entre um e outro é uma contribuição importantíssima na minha avaliação, principalmente quando eu chego em um ambiente onde eu não tenho uma história pregressa daquele paciente, né? Vamos dizer que dentro de uma unidade de saúde, o paciente estava numa coleta de sangue, de repente o paciente cai. Este não é um paciente que vem frequentemente, talvez é um paciente que venha só algumas vezes. A primeira coisa que eu vou ter ali são sinais e sintomas. É o primeiro, assim, a primeira coisa que eu posso ter como um dado importantíssimo da minha avaliação. Então, o suporte básico de vida, eles são medidas iniciais e imediatas que a gente vai aplicar na vítima fora do ambiente hospitalar, onde que são realizadas ali ações por pessoas treinadas na tentativa de manter os sinais vitais destes pacientes. Os principais sinais vitais que a gente tenta manter com o suporte básico de vida é a respiração e a pulsação, consequentemente a temperatura e a pressão arterial. Então, quando eu digo ambiente hospitalar, né, que aqui a gente está vendo que fora do ambiente hospitalar, eu estou me referindo à unidade hospital, tá? Porque nós temos uma grande diferença. A American Heart, ela faz uma diferenciação ali da forma de suporte básico intra-hospitalar e extra-hospitalar. E o extra-hospitalar para ela não é apenas o serviço de APH, não é o serviço do SAMU, tá? O extra-hospitalar são as ocorrências fora do ambiente hospitalar. Porque no ambiente hospitalar, por exemplo, nós temos aquele paciente que vai ter uma parada cardiorrespiratória no próprio leito. Nós vamos ter os pacientes que estão na clínica e também os pacientes que estão, digamos, na UTI, nos ambulatórios. A conduta é um pouco diferenciada. Então, o que seria o suporte básico de vida segundo a American Heart Association, que seria uma associação americana, que seria a Associação Americana do Coração, ou seja, é a associação americana que trata como uma sumidade os protocolos de atendimento de suporte básico de vida. É ela que vai ditar na maior parte dos países da América a forma de se atender os pacientes que estão necessitando de atendimento nos casos de parada cardiorrespiratória. Nós temos esse protocolo instituído como o protocolo mais utilizado no Brasil. Alguns lugares, pouquíssimos lugares, seguem a Associação Europeia. Também existe e traz algumas alternativas diferentes do que a American Heart nos coloca, principalmente na forma do intra-hospitalar e do extra-hospitalar para os profissionais da enfermagem, onde que eles têm uma atuação um pouco maior do que traz a American Heart, até mesmo a nível de medicação, intubação, que a American Heart já não traz para o enfermeiro, tá? Mas aqui a gente vai seguir o American Heart, que é o mais aceito no nosso país. Então, para eles, o suporte básico de vida nada mais é do que um protocolo de atendimento que vai estabelecer a forma de reconhecer e de realizar as manobras de ressuscitação cardiopulmonar. E essas manobras, ela tem o objetivo, como a gente já falou ali, de manter a vítima em parada, com os sinais vitais ali tentando uma estabilização até a chegada de um outro serviço de transporte
que seja especializado e possa, então, avançar do suporte básico de vida para o suporte avançado. E o suporte de vida, ele é essencialmente composto de ações simples. E são ações que, bem treinadas, elas vão fazer toda a diferença mesmo ali na forma que esse caso vai estar sendo conduzido e na forma de resposta destes casos. Então, a gente vai ver um pouquinho aqui do que traz American Heart, comprovando a diferença que faz você fazer ou não aí o suporte básico de vida em casos de parada cardiorrespiratória. Então, as doenças cardiovasculares, elas representam a principal causa morte no mundo. Elas estão sempre no topo de todas as estatísticas da população aí de forma geral. No Brasil, a gente tem uma estimativa que elas aconteçam em torno de 200 mil casos de parada cardiorrespiratória. E destes 100 mil, elas acontecem extra-hospitalar e outras 100 mil dentro do ambiente hospitalar. E isso pode ter, assim, uma considerável mudança nos casos da mortalidade, onde se a gente não tivesse a manobra ali cardiorrespiratória, esses números eles diminuiriam de 7 a 10% por minuto. E o que seria então a ressuscitação cardiopulmonar? Se a gente for ver aqui, a gente vai notar uma diferença entre um e outro. A RCP, ela é aí essa brincadeirinha de palavras diferentes do PCR, tá vendo? Nós usamos as mesmas siglas, mas elas são diferentes e isso pode causar um pouquinho de confusão. Então, o RCP seria a ressuscitação cardiopulmonar e o PCR seria a parada cardiopulmonar ou cardiorrespiratória. Então, esses dois aí pode causar alguma confusão aí na hora de me lembrar o que eu estou fazendo. Então, as pessoas falam assim, ele tá aqui na RCP. E a pessoa entende que ele está em RCP, está entendendo que está ocorrendo o ato de ressuscitação. E aí fica mais tranquilo, já estão fazendo, né? E não, o paciente pode estar lá em PCR e não em RCP. Então, esses são termos que a gente não pode confundir. Então, a ressuscitação cardiopulmonar, ela é o componente vital do suporte básico de vida. Ele é realizado quando a pessoa já está em parada cardiorrespiratória, né? Ou cardio ou respiratória. A gente vai ter ali na hora da avaliação para estar definindo isso. E ela consiste numa combinação entre as compressões torácicas e a respiração boca a boca ou a respiração boca a máscara, ou então, dependendo de onde esse paciente estiver, já com algum recurso material disponível, que pode ser, então, o ambu, como a gente conhece aí, tá? Então, os principais objetivos da ressuscitação cardiopulmonar são de fazer com que o fluxo de oxigênio e sangue para o coração e para o cérebro não pare, para que ele continue fazendo a movimentação de troca de oxigênio ali, né, no sangue, para que esse oxigênio chegue até o cérebro e esse cérebro não tenha ali uma parada das suas funções vitais. Então, ela deve ser feita imediatamente a sua avaliação de parada cardiorrespiratória, porque o cérebro não consegue tolerar uma hipóxia por mais de 4 minutos. E se a gente
perceber ou tiver alguma motivação pelo qual não consiga iniciar essa parada cardiorrespiratória, continuar evoluindo, depois de 4 minutos, a gente já começa a ter início de hipóxia. E depois de 10 minutos, sem qualquer RCP, a gente vai ter com certeza uma morte cerebral estabelecida ali. Aquele cérebro vai ter morte cerebral por hipóxia, tá? Então, quando a gente pensa em RCP, a gente pensa em restaurar a circulação e a ventilação pulmonar, a gente pensa em reduzir as sequelas neurológicas, que vai acontecer conforme isso que eu estou dizendo, né? Que quanto maior o tempo sem a circulação, menor a possibilidade da recuperação do cérebro. E também vai pensar na preservação da vida, para que essa pessoa possa voltar aí a interagir, a viver como ela vivia antes. Aqui dentro do suporte básico de vida, American Heart traz uma forma de ação que ela chama de cadeia de sobrevivência. Então, a cadeia de sobrevivência é uma forma de ações que são conjuntas, que são programadas para serem feitas em cadeia. Então, ela foi criada para ressaltar a importância de ações e de atitudes de forma organizada e hierarquizada para estar fazendo o atendimento na situação aí de PCR no ambiente intra ou extra-hospitalar, mas principalmente nos ambientes extra-hospitalares, tá? Então, é muito importante a gente fazer a identificação dos ritmos que são associados ao PCR, que são passíveis de tratamento com o desfibrilador. Porque dentro da nossa cadeia de sobrevivência, o desfibrilador, ele entra como uma das ações ali que devem ser estabelecidas, né? Claro, quando disponível aí o aparelho de DEA, que seria aqueles ritmos identificados como a fibrilação ventricular, mais conhecida como FV, ou a taquicardia ventricular sem pulso, que seria o TVSP. Essas siglas são muito faladas na área quando a gente trata de parada cardiorrespiratória e de suporte básico de vida. Então, como toda cadeia, nós temos os elos ali de sobrevivência. A gente vai ver essa representação ilustrada mais para frente, tá bom? Então, o primeiro elo é o reconhecimento rápido ali da PCR, que é o que eu estava falando para vocês, né? Que são todos os dados, o que a gente viu até agora, para conseguir estar fazendo essa primeira identificação do que é a parada cardiorrespiratória, para poder, então, estar iniciando ali as ações desta cadeia. Então, o primeiro elo é o reconhecimento e o acionamento do serviço de emergência, para aumentar, então, as chances de um atendimento ali mais rápido, mais eficaz, né? Se ele, no caso, progredir ali para um suporte avançado de vida. Em seguida, com certeza, seria fazer a RCP precoce de qualidade. Sempre. A gente sempre vai usar essa terminologia. RCP precoce e de qualidade, para que a gente aumente, então, a qualidade de vida dos nossos pacientes. Qualidade de vida e também a qualidade do nosso atendimento, né? Então, na sequência do suporte básico de vida em adultos, a gente tem algumas diferenças do suporte básico de vida em adultos, do suporte básico de vida em adolescentes, das crianças e de neonatos. A American Heart também traz um adendo ao suporte básico de vida de gestantes, tá? No caso de alguém que quiser mais para frente, está entrando em contato para ler o material. E antes, só para título de curiosidade, a American Heart faz as suas atualizações de 10 em 10 anos. A última atualização, que é o que a gente está utilizando atualmente, é a de 2020, tá? Então, o atendimento do suporte básico de vida, ele segue essa cadeia. Dentro dessa cadeia, ele tem uma ordem. Essa ordem, a gente usa o anagrama,
Vocês vão ver vários anagramas dentro do suporte básico de vida para que as pessoas consigam se lembrar mais rápido, né? Isso traz essa brincadeira com as palavras para que seja mais fácil de se decorar aí os componentes. Então, a gente vai ter primeiro a ordem do CAB ou a ordem do CABD, tá? Ou cabide, para a gente gravar mais fácil. Cabe ou cabide. Então, tá cabendo ou é um cabide? Que se trata de um mnemônico, né, que é essa brincadeira de palavras, para descrever os passos que são mais simplificados dentro do suporte básico de vida. Então, dentro desse atendimento ao suporte básico de vida, nós vamos ter aqui o C, né, que corresponde à primeira parte, que seria checar a responsabilidade do paciente, chamar ajuda, checar o pulso, a respiração da vítima e iniciar a compressão. Você pode ver que todas as palavras começam com C, né? Elas sempre são correspondentes à letra C. Checar, chamar, checar e as compressões, que são 30 compressões. A gente vai repetir várias vezes o número de compressões também, de forma que seja aí repetitivo e chato para gravar mesmo ao número de compressões, tá? Então, a segunda letra que a gente vai tá vendo mais aí seria a letra A. A letra A corresponde à abertura de vias aéreas, né? Que seria o segundo passo aí do CAB, né? Onde a gente vai proporcionar abertura de vias aéreas. A B, que seria proporcionar a boa ventilação, ou seja, as duas boas ventilações. Então, sempre decorando, são 30 vezes que a gente faz o movimento e 2 vezes movimentos ventilatórios. E aí, então, essa seria no CAB, e no caso do CAB-D, nós teríamos, então, a D, de desfibrilação, né? Que nesse caso, precisaria aí do desfibrilador automático. Então, agora a gente vai ver a sequência correta para estar utilizando o CAB e o CAB-D. A gente tem aqui também, ainda em uma das aulas, um módulozinho que vai estar falando mais sobre o DEA, tá? Sobre o que é o DEA, como que ele funciona, mas é mais para frente, então aqui a gente vai abordar mais o suporte básico de vida mesmo e a introdução do DEA no determinado momento correto. Então, o primeiro passo lá, ainda no C, é o de checar a segurança. Então, essa deve ser a nossa ação primária. Checar a segurança. Avaliar ali o local, ver se não tem nada ao redor que possa prejudicar a nossa segurança e a do paciente. Então, quando pensamos em checar a nossa segurança, nós olhamos se não tem nada, de repente, dentro de um cenário de rua, se não tem uma árvore que possa quebrar, um poste que possa cair, algum fio de alta tensão, se não tem vidro no chão, ou então se tem sinalização ali para parada de outros carros, né, para que você não seja atingido de repente por um outro automóvel. Se a gente estiver num ambiente de uma unidade de saúde, se aquele ambiente não é um lugar onde uma porta de repente possa bater no paciente ou em você, se de repente ali não tem alguma bala de oxigênio que possa cair no seu pé, ou uma maca que de repente ao abaixar você possa bater a cabeça. Olhar ali se você vai estar seguro para se movimentar e movimentar ali o mínimo que seja essa vítima.
Então, em primeiro momento, você vai olhar a sua segurança, porque para aquela vítima estar segura, primeiramente você precisa estar seguro. Então, se o profissional que estiver atuando não estiver seguro, consequentemente, ele pode vir a ser uma segunda vítima. E aí a coisa complica, não é? Então, se você chegar no lugar ali e tiver qualquer risco, vamos dizer como exemplo aqui, no caso de um prédio com risco de desmoronamento por conta de uma batida de trânsito, alguma coisa assim, a primeira coisa é tentar ali remover a vítima para um local seguro, para depois então a gente continuar com o atendimento. Depois então a gente vai para a realização da avaliação e da ação. A avaliação, a gente vai estar usando ali os sinais, né? Então, essa hora que a gente usa os primeiros sinais. Essa avaliação vai ver se o paciente está ali responsivo, né? Então, você vai ver a responsividade deste paciente. Se ela consegue te responder àqueles comandos de voz que você dá, né? Então, é nesse momento que a gente checa a consciência dele. Então, o que a gente vai fazer é aquilo que a gente vê muito quando assiste algum filme ou algum vídeo que fala aí de suporte básico de vida, que é aquela onde a gente põe as mãos nos ombros do paciente, né? E dá, assim, uma chacoalhada, não pode ser uma chacoalhada forte, tá, gente? Porque se ele bateu a cabeça, tiver um caso de um traumatismo craniano, isso pode atrapalhar aí, então, depois pode ser que venha a ter alguma sequela, né, por conta desta movimentação desnecessária. Mas a gente tenta chacoalhar o paciente pelos ombros e chamar a vítima em voz alta. Se a gente não sabe o nome da vítima, é senhor, senhor, senhora, senhora. Se você tem alguma distinção em saber se é um homem ou se é uma mulher, você responda como um chamado um chamado que você faria ali para um determinado cumprimento, né? Então, pode ser olá, olá, alguma coisa nesse sentido, sempre em voz bem alta, para que, se essa pessoa estiver semiconsciente ou com algum tipo de atordoamento, ela consiga te responder de alguma forma através desse estímulo tátil e auditivo, tá? Se ela responde, se ela falar oi, mesmo que uma resposta que não seja muito efetiva, você não vai ali iniciar de forma alguma qualquer outra ação. Você vai ficar presente e oferecer algum tipo de ajuda para ela, de conforto nesse momento, para ela estar retornando aos sentidos, ou então a gente vai seguir uma outra forma de conduta. Caso ela não responda, o próximo passo é chamar ajuda. Então, pessoal, viram o quanto é importante a gente ter certeza aí de que o paciente não está consciente. Vocês chegaram a observar, gente, que ali eles até fazem algumas perguntas, o paciente responde, eles mandam deitar de novo e continua aí com a massagem cardíaca, o paciente ali tentando ambuzar o paciente e o paciente respirando. Você imagina a coisa horrorosa que é a sensação de você estar acordado. É claro que ali se pode perceber que eles estão um pouco atordoados, né? Mas que imagine essa sensação de você não estar ali, né, em parada e alguém fazendo essa manobra e eles não estão apertando o peito fraco, não, né? Você pode perceber aí que tem até uma certa profundidade aí, né, que eles estão exercendo aí sobre o peito. Por isso é importantíssimo a gente ter certeza de que o paciente não está acordado.
Então, voltamos lá para o chamar ajuda, que seria o próximo passo. Então, a gente deve dar prioridade sempre ao serviço de emergência, né? Então, na sequência dos passos da cadeia, nós vemos ali se o paciente acordado, né? Impomos as mãos nos ombros, né? Com estímulo tátil, com estímulo auditivo. Percebemos, então, com certeza que ele não está respondendo. Então, a gente tenta fazer o quê? Chamar ajuda. Essa ajuda a gente vai pedir para alguém que esteja ali presente, tá? Chamando, né, o serviço de urgência. No caso, o SAMU, no Brasil, o número é 192, que seria ali o atendimento móvel, a melhor ideia ali de ajuda que a gente pode ter. Seria sempre o serviço preferencial nesse chamar ajuda. Se neste momento do chamar ajuda, você tiver alguém ali disponível no local que possa se conduzir até um aparelho de DEA e trazê-lo para você, é neste momento que eu peço para estar indo então pegar o aparelho, tá? É no momento de chamar ajuda que eu já peço para alguém trazer o DEA. Então eu chamei ajuda e pedi para que a pessoa traga o DEA. E continuo então aqui dentro dos passos que eu devo realizar. Se você pedir para a pessoa, essa pessoa conseguiu ali pegar rapidinho o DEA, né? Enquanto você continua ali o atendimento da vítima, é importante que você ali, que está no comando da ação, vá também falando para a pessoa. Se é para ligar, se não é para ligar, se você que liga, como que a gente vai ali organizar. Você vai organizar os comandos na hora deste atendimento, tá? Então, se a gente tiver em mais de uma pessoa para fazer esse atendimento, a primeira pessoa que chega vai se responsabilizar a estar dando os comandos da realização das outras funções para a segunda pessoa. Então, nesse momento, a gente começa, então, a tentar permear as vias aéreas. Então, vai ser a abertura de vias aéreas. É necessário que a gente esteja, né, com a vítima posicionada, sempre deitada de costas, numa superfície que seja plana e firme, que nos vai dar firmeza para o momento que formos fazer os movimentos ali da massagem cardíaca, que vai dar essa firmeza e dureza que a gente precisa para estar fazendo ali a pressão suficiente. E também que vai me dar ali conforto para eu conseguir estar ajoelhada de uma forma também estável, né? Para também conduzir as ações. Então, neste momento, eu vou inclinar a cabeça da pessoa para trás, de uma forma que eu consiga levantar o queixo, né? Para que a gente possa permear ali as vias aéreas. E neste momento também eu vou verificar que não tenha nenhum tipo de obstrução na boca, que não tenha nenhum alimento ali parcialmente digerido nessa boca. Se ela não está com algum objeto ou qualquer coisa que possa estar impedindo a passagem de ar neste momento. Então, eu vou fazer um movimento, né, com a retração ali, para poder ampliar essa abertura das vias aéreas. Assim que eu fiz a movimentação com a cabeça, eu vou estar, como aqui na figura mostra, ela faz uma certa pressão na testa, tá? E mantém ali essa pressão na testa para que o pescoço continue na mesma posição e a cabeça flertida, que daí a gente começa a observar se a respiração da vítima está presente ou não.
Então, a gente vai fazer essa observação da respiração, isso tudo é muito rápido, né? É uma coisa atrás da outra. Assim, no momento quando a gente vai falando, parece uma coisa muito lenta uma da outra, mas é um movimento que é, como eu disse, ele é planejado, ele é sincronizado. Então, a partir do momento que eu observo a respiração da vítima, é coisa de 5 a 10 segundos que eu vou estar fazendo isso. Em seguida, eu já olho para o tórax. Se eu me posicionar da mesma forma que a figura mostra, eu vou estar neste momento fazendo as duas coisas. Eu vou estar olhando o tórax e fazendo a escuta se o movimento respiratório ali está fazendo algum ruído, né, de respiração, e olhando o movimento respiratório, se ele acontece ou não, se esse tórax está expandindo, né? Mulheres, a gente sabe que tem uma respiração mais abdominal e o homem uma respiração mais torácica. Então, a gente espera olhar no homem, né, esse tórax e na mulher um pouco mais o abdômen. Tórax e abdômen, tá? E também ouvir se tem algum som, né, de fluxo de ar ali entre a bochecha do paciente, os dentes, a boca ou o nariz, tá? Então, se você tem certeza de que a vítima não está respirando, ou que ela não está respirando de uma forma correta, que a gente chama de gaspeando, que é o termo comum, a gente vai iniciar, então, a ressuscitação cardiopulmonar. A ressuscitação cardiopulmonar, ela vai se iniciar pelas compressões torácicas, ou seja, a gente vai posicionar as mãos no centro do tórax da vítima, bem na região entre os mamilos, tá? A gente vai sentir aqui o osso externo do paciente e vai posicionar entre a região mamilar, tá? Então, essa compressão do tórax, ela tem que ser pelo menos de 5 centímetros de profundidade para os adultos, ou seja, que você consiga ter força suficiente para baixar esse tórax cerca de 1/3 da profundidade que ele está, né? E na criança, cerca de 4 centímetros, tá? No adulto é mais, na criança é menos. Então, essas compressões, elas devem ser realizadas entre 100 a 120 compressões por minuto, porque essa é a quantidade que a American Heart estipula de número de compressões eficientes dentro da parada cardiorrespiratória, para que a gente consiga um suporte de vida mais correto ali para esse paciente. Ou seja, de 100 a 120 compressões no minuto, algumas pessoas contam essas compressões, a gente tem alguns mecanismos, né, para a gente estar contando essas compressões, para que a gente consiga estar fazendo aí, então, compressões eficientes, né? E se a gente fizer uma compressão que seja mais lenta, não se chega nem a 100 compressões por minuto. E se eu fizer muito mais rápida, eu também vou passar de 120 compressões por minuto. Isso vai fazer com que eu não consiga estar deixando com que o tórax do paciente tenha a reexpansão completa da pós-compressão. Então, não é só comprimir. A gente precisa fazer a compressão, deixar que o tórax se expanda, para depois fazer a recompressão. Então, esse tempo de movimento é essencial para que a gente faça uma RCP efetiva, tá? Aqui, nesta imagem, nós podemos observar o posicionamento da mão ali mais para o centro do tórax, né? Entre a região mamilar. Eu acho que essa foto está um pouquinho mais para cima do que seria o indicado, né? Antes a gente tinha aí uma medida que se fazia diferente, que a gente procurava o externo,
4 dedos acima do externo, mas a American Heart já não usa mais essa orientação, tá? Então, ela fala da região intramamilar mesmo, tá? Que vai dar aí mais ou menos uns 2 dedos aí acima, mas isso é identificável em cada paciente de acordo com a anatomia dele, tá bom? Então, por isso que a gente não pode falar muito em medidas corretas aí para o posicionamento da mão. A gente vai olhar a linha mamilar, não pode ser abaixo do externo, isso é uma coisa certa que a gente tem, porque senão a gente pega estômago e não vai estar pegando na região correta ali que precisa. Então, a gente vai ver agora a condição da ventilação dentro do suporte básico de vida. A cada 30 compressões corretas, abaixo de 5 centímetros, com reexpansão torácica, nós vamos então realizar 2 ventilações, que a gente chama de ventilação de resgate. Por isso, quando em um local onde nós não temos nenhum tipo de equipamento, nenhum aparato ali de ressuscitador, né, respiratório, ou seja, um ambu, ou a conhecida como bala de oxigênio manual, né, que é o ambu, a respiração é feita boca a boca. Vários lugares a gente vai encontrar, aqui no Brasil não, mas nos Estados Unidos a gente encontra a máscara, muito fácil, a máscara que é para colocar na boca, sabe? É uma máscara oral que é nada mais do que um plástico que vai proteger a boca contra o contato direto com a outra boca, tá? Aqui no Brasil isso não é uma prática que a gente acaba utilizando, né? Quando a gente usa, por exemplo, aqueles manequins da Anne, né, Ressusciane, elas até vêm com as trocas das máscaras, porque é uma prática muito comum fora do Brasil, tá colocando a fazer a respiração boca a boca. Com a história do Covid, isso acabou que meio que se transformou. Não sei como a próxima recomendação da American Heart vai vir a respeito disso, justamente por conta dessas transformações que a própria condição nos traz, né? Mas eu acho que vai ter algumas mudanças aí, tá? Quanto a isso. Então, no caso, a gente faz a hiperextensão da cabeça, né? Voltando lá, a gente faz aquela pressão na testa para manter a hiperextensão. Com a outra mão, a gente vai liberar o queixo para poder estar abrindo a boca, então, desta pessoa. E quando não tiver ali o ambu, a gente vai fazer ali uma prega, fechando o nariz da vítima com os dedos e selando então os lábios com o seu lábio. E aí em seguida a gente vai fazer um sopro e depois outro sopro, tá? E a diferença de tempo entre um sopro e outro seria de 1 segundo. E observa se o tórax está então levantando, né? Se ele está expandindo. Com o ambu, a gente vai fazer a colocação do ambu, que ele já pega ali a região do nariz e boca, né? Não precisa fazer nenhuma pressão sobre o nariz para fechar o nariz, porque a pressão do ambu é mais forte do que a respiratória que faríamos, né? Sem ele. E essa força de pressão vai fazer com que o ar entre pelas vias respiratórias, tá? Nariz e boca. Aqui mostra as 2 imagens em conjunto, 30 movimentos e 2 respirações. 30 compressões e 2 respirações de resgate. Aqui nós temos 2 cadeias de PCR. A primeira cadeia, que tem a lupa, aqui os desenhinhos da lupa, o celular, compressão, um coração com uma setinha, uma cama que nos parece hospitalar e um abraço forte aqui, que seria a recuperação, não é? Quando a gente vê aqui a primeira cadeia dos elos, né, foram estes elos que nós passamos agora, tá? Cada elo significa uma etapa que se deve ser realizada. Então, ali a lupa vem significando reconhecimento ali do estado em que a pessoa está.
O telefone é o chamar ajuda, o acionamento do serviço médico de emergência. E depois, então, a manobra, né, de RCP, onde a gente diz que sempre deve ser realizada em alta qualidade para ser efetiva. Depois, então, o processo de desfibrilação, os cuidados aqui no hospital, que já seriam os cuidados pós-PCR, e aí o abraço aqui seria da recuperação, né? Um bom trabalho realizado. Aqui, quando nós temos o mesmo ocorrido, mas diferente da primeira cadeia, que era no intra-hospitalar, aqui nesse PCR, HE é extra-hospitalar. Então, aqui para American Heart, a gente vai fazer, então, exatamente a mesma coisa. Já identifica, aciona o serviço de emergência, uma PCR aí de alta qualidade, desfibrilação, e aí passa para o suporte de vida avançado. Logo em seguida, os cuidados e então a recuperação total do paciente, tá? Aqui a American Heart, dentro das cadeias, ela faz essa colocação, né? Dentro do intra e do extra-hospitalar, e nessa recomendação de 2020, ela faz questão de estar colocando aí a desfibrilação como parte integrante dos elos. Aqui, a nossa incumbência foi falar de suporte básico de vida, e como a gente tem uma partezinha do suporte básico de vida que vai ser utilizado desfibrilador, e nós temos isso em outro módulo, aqui a gente passou só a parte sem desfibrilador, que é o suporte básico, sem desfibrilação. Então, a gente vai ver agora algumas coisas que vão diferir entre o suporte básico de vida na criança e no adulto. Tá? E também algumas das diferenças aí que a gente encontra bastante no suporte avançado de vida, mas mais para orientação. Então, se a gente for pensar nas semelhanças, a gente vai ver que é bem semelhante aí a perspectiva do suporte básico de vida em adultos e crianças, dentro dessa ocorrência de uma parada cardiorrespiratória. Então, na pediatria, isso também pode ocorrer, diferentemente do adulto, os dois principais ambientes onde isso pode acontecer na criança principalmente no extra-hospitalar e no intra-hospitalar também, só que a maior incidência no adulto é a causa do infarto, né, que seria a principal causa, o infarto agudo do miocárdio, e na população pediátrica, normalmente seria a obstrução das vias aéreas por engasgo, tá? Então, são essas as principais diferenças na ocorrência de uma parada cardiorrespiratória. Por isso que a cadeia de sobrevivência pediátrica e a adulta, elas vão se diferir, porque a adulta, a gente faz aquela pequena observação da boca, faz aquela pequena observação da boca, porém nós não fazemos nenhum movimento para prevenção do engasgo. E isso seria muito importante para que o atendimento da criança seja ali um atendimento com alto índice de retorno, né? As crianças, elas têm um índice de retorno pós-parada cardiorrespiratória muito maior que os adultos, né? Então, a prevenção de engasgo vai estar aí dentro do suporte básico de vida. Tá? E apesar da gente lembrar que o desfibrilador é importantíssimo dentro dos elos da American Heart, o que a American Heart coloca, ele não é inserido no elo, tá? Porque a incidência, a maior probabilidade de parada cardiorrespiratória em crianças é por hipóxia mesmo.
tá? E também é associada a motivos que não são chocáveis. Então, por isso, quando a gente vê aí a ilustração da cadeia, nós vamos ver que o desfibrilador não estará presente. Então, como podemos observar aqui, né, na descrição da cadeia de sobrevivência no PCR intra-hospitalar, American Heart coloca que o primeiro passo diante de uma PCR intra-hospitalar é a mesma que no adulto, o reconhecimento precoce, né, o acionamento do serviço médico de emergência e a realização do PCR de alta qualidade. O número de compressões na criança é o mesmo, que é de 100 a 120 compressões por minuto, com a profundidade de 1/3 do diâmetro do tórax. Porém, lembramos que essa profundidade de 1/3 do diâmetro de tórax da criança é menor do que no adulto. Por isso, nós referimos 5 centímetros no adulto e 4 centímetros na criança. Então, feito isso, a gente inicia então a ressuscitação avançada, no caso dessa dessa criança estar ali dentro de um ambiente hospitalar, né? Então, dessa maneira, esses cuidados vão levar a criança, se efetivos, para os cuidados pós-PCR, que vão até então o processo de recuperação. Quando nós estamos no extra-hospitalar, dentro da cadeia de sobrevivência, a gente tem a prevenção como o elo principal ali, o acionamento do serviço médico de emergência, bem como a realização do PCR de alta qualidade e depois, então, a ressuscitação avançada e os cuidados do pós-ressuscitação. Então, aqui nós temos a cadeia, né? A gente pode observar que o desenho, tanto para intra quanto para extra, ele é muito similar à representação do adulto. Só que, como eu disse, American Heart aqui, dentro da cadeia do intra-hospitalar, ela coloca a ressuscitação avançada como a utilização aí de um desfibrilador. Já na extra-hospitalar, ela já não coloca aqui a utilização do desfibrilador infantil. Então, nós temos, em princípio, a prevenção, que é o melhor que iniciar. O que ele chama de prevenção, né? De forma a prevenir que você inicie uma RCP. Então, como o engasgo seria uma das principais causas que levam a criança à parada cardiorrespiratória, as ações do OVACI seriam consideradas dentro desta cadeia pela American Heart como a prevenção, tá? Então, toda aquela manobra que a gente vai ver aqui posteriormente, que a gente realiza, ela é considerada como a prevenção no extra-hospitalar da parada cardiorrespiratória na criança. Tá? E depois, então, a gente vê que a cadeia segue com o acionamento do serviço médico, PCR de alta qualidade, a ressuscitação avançada, que seria o transporte através das unidades de SAMU, os cuidados pós-PCR, que seriam os cuidados hospitalares, né? E aqui, então, a recuperação do paciente. Quais que seriam, então, as causas que levam o paciente a estar entrando em uma parada cardiorrespiratória, que são as causas que a gente conhece como causas reversíveis? Então, essas são as causas que, quando a gente inicia um PCR, a nossa porcentagem de acerto e de retorno ali é de beirando 100%, tá? Nos casos de hipovolemia, hipóxia, algum tipo de acidose, a hipoglicemia, a hipocalemia, a hipotermia, as tensões do tórax por pneumotórax hipertensivo,
os tamponamentos cardíacos, alguma causa de parada por toxinas, as tromboses coronarianas e as tromboses pulmonares. Então, na criança, a gente vai fazer exatamente ali a mesma movimentação do adulto, né? Normalmente, alguns dos sinais da criança são diferentes do adulto. Então, por isso, a gente vai observar se há movimentos respiratórios na criança. Lembra no adulto ali 5 segundos, na criança pelo menos 10 segundos. E o pulso, quando você não é treinado em fazer ressuscitação cardiopulmonar, é mais difícil a gente conseguir um pulso ali para saber se esse pulso tá mais, se tá ou não tendo pulso. Então, sempre, em todo momento, a gente vai direto no pulso carotídeo. A gente não tenta outros pulsos, tá? E a não ser que realmente a gente tenha alguma coisa que evite ali conseguir achar o pulso carotídeo, que é muito raro, né? Então, a gente vai tentar verificar esse pulso por pelo menos 10 segundos. E aí, então, se não houver sinais, a gente vai começar a RCP. Ative sempre o serviço de emergência médica. Vai ligar para o 192, pedir ajuda, lembra? A pessoa vai estar ligando para você e então a gente tem umas respostas assim. No caso aqui do município, pelo que eu saiba, a resposta do SAMU é bem rápida, né? Então, eles vão chegar logo para estar fazendo aí o suporte avançado de vida, né? Então, aqui, mais alguns parâmetros, né? Que diferenciam aqui nos lactentes. A gente vai fazer nas compressões torácicas, bem no peito, no centro do externo. Diferente do adulto, como eu disse para vocês anteriormente, né? Então, a gente vai ver ali entre os mamilos e a força de 1/3 de profundidade do tórax, que vai ser referente aos 4 centímetros no lactente. Em crianças, a gente vai pressionar o centro do externo também, referente à linha mamilar, com uma mão apenas e a força de meio de profundidade, tá? No tórax. Em adolescentes têm uma diferença que a gente vai ver agora aqui também, que muda um pouquinho a questão das compressões. Então, no adolescente, a gente vai pressionar o centro do externo com as 2 mãos, com a força de meio de profundidade também do tórax, tá? A frequência das compressões é de 100 a 120 compressões por minuto, permitindo sempre o relaxamento, né? Essa descompressão do peito, né? Para depois iniciar mais um novo movimento. Então, o que a gente precisa só observar, às vezes é bem difícil avaliar isso no momento do atendimento, é a questão dos adolescentes na puberdade, que daí a gente vai considerar o guideline dos adultos, tá? Então, adolescente com características que a gente consiga observar ali, aquelas características do crescimento, segundo o Tanner, a gente já tem que considerá-lo como uma RCP de adulto, tá? Nas ventilações, o lactente, a gente vai abrir a boca, fazer a inclinação da cabeça para trás, da mesma forma que o adulto, com 2 respirações durante cerca de 1 segundo cada uma. A gente vai fazer assim, similar. Faça as 30 compressões seguidas de 2 respirações. Aqui, ó, vamos lá, na criança e adolescente também tem algumas diferenças. Vai fazer a inclinação da cabeça para trás, levantar o queixo, realizar 2 respirações durante cerca de pelo menos 1 segundo cada uma. Vamos observar, né, a elevação do peito, ver a cada respiração e continuar a RCP. Depois, a gente vai fazer os ciclos vão se iniciar de forma diferente. A gente vai fazer 15 compressões torácicas, seguidas de 2 respirações. A primeiro ciclo de compressões a gente faz de 30, depois a gente começa a fazer a variação
de 15 compressões torácicas seguidas de 2 respirações. Aqui eu trouxe para vocês um pouquinho das principais recomendações que vieram diferente dos outros guidelines que nós tínhamos do American Heart. Essas foram as principais recomendações. Toda vez que eles mudam o guideline, eles trazem recomendações novas e eles fazem essas recomendações de formas observacionais para que a gente consiga ver o que mudou e tá focando mais os treinamentos nessas modificações. Então, eles trazem lá o início precoce da RCP por socorristas leigos, né? Recomendando, então, que os leigos iniciem, mesmo assim, a RCP para ter, quando eles têm uma suposta PCR, né? Porque o risco de dano sem o início do PCR é muito maior do que se você não fizer nada, né? Mesmo que o leigo não tenha uma grande experiência em RCP. Para os casos onde nós vamos ter lá o suporte avançado de vida, que já entra ali as medicações e alguns outros componentes, eles colocam a administração precoce da epinefrina. Isso mais para os casos intra-hospitalares, né? Então, com relação à marcação do tempo, né, da PCR, no ritmo que não chocável, também é administrar as epinefrinas. Com relação ao PCR do ritmo que já é chocável, é aconselhável também administrar a epinefrina e aí então tentar a desfibrilação. Outra coisa que eles trazem é o feedback audiovisual, né, em tempo real, que é aquele momento em que a gente faz a ausculta, né, que a gente está auscultando e olhando ali em tempo real como que está acontecendo a PCR, né. O monitoramento fisiológico de qualidade, que isso também é para o intra-hospitalar, da pressão, suporte de O2, como que isso está acontecendo também, eles estão recomendando agora. E a desfibrilação sequencial dupla, que antigamente se fazia. Choque, a gente vê muito isso em filme, né? Então, eles veem que ainda não conseguiram estabelecer se a sequência de choques, uma após a outra, né? Essa desfibrilação sequencial, se ela é realmente efetiva ou não. Eles não conseguiram chegar numa recomendação efetiva para isso, né? Então, outra coisa que eles trazem são os acessos, né? Isso, gente, lembrando novamente que é para o suporte mais avançado, né? É claro que se a gente está numa unidade, tem uma parada cardiorrespiratória, o essencial no momento é a gente iniciar o suporte básico de vida. Se consegue estabilizar o paciente, então a gente pode até buscar um acesso, mas se concentrar principalmente na RCP, tá? E outra coisa que eles trazem, que é muito interessante, principalmente para quem faz extra-hospitalar, é que a intraóssea agora tem sido considerada, né, na tentativa, se ela não for bem sucedida e ver, ela pode também estar sendo utilizada. Que isso também é uma coisa que a gente já faz há muito tempo, mas o guideline não tinha, tá? Atendimento e suporte durante a recuperação, né, que eles falam bastante de como tá fazendo a reabilitação após uma PCR, né. Também eles trazem um pouco do planejamento de alta para esse paciente, lembrando para ele estar passando depois com um atendimento mais multidisciplinar, mais especializado, para fazer o entendimento, principalmente no caso dos adultos, que a maior causa sempre são as doenças cardiovasculares, né. Então, nos casos aí também de pessoas com ansiedade, depressão, estresse, fadiga, né, que podem estar apresentando aí no pós-PCR também, eles estão dando algumas dicas aí para os cuidadores. No caso do debriefing, para alguns socorristas, para quem não sabe, o debriefing é como se fosse um pré-treinamento para treinar depois, né? O debriefing, ele vai nos ajudar aí dentro de algum tipo de simulação, a estar melhorando a qualidade. É como se fosse um feedback mais
para a gente estar realizando com os profissionais após os treinamentos. Aqui, gente, eu trago para vocês um outro vídeo com algumas orientações também para a gente estar vendo sobre a PCR, né, que é do PCR somente com as mãos, que eles demonstram esses movimentos, é da American Heart também, tá? Então, vai ser interessante. Muito bem, muito legal, né, o vídeo. Então, gente, nós vamos ficando por aqui com este tema. Fazer essas aulas, assim, mais teóricas, né, elas às vezes causam um pouco de dúvida no decorrer aí, porque é uma parte teórica que a gente precisa ter compreensão, principalmente dos batimentos cardíacos, né, das compressões, mas tudo isso quando a gente tá lá na prática, né, realizando esses procedimentos, tudo fica mais tranquilo, mais fácil da gente compreender. Então, obrigada e vamos lá para a nossa nova temática, né? Até a próxima! Olá, novamente estamos aqui. Nós vamos agora falar um pouquinho para vocês, mais um pouquinho para vocês, sobre o DEA, ou seja, o desfibrilador externo automático. Chegamos aqui então para mais uma videoaula. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a OVACI. Então, a OVACI, a obstrução de vias aéreas por corpo estranho, é um acidente grave, súbito e potencialmente fatal. E isso vai depender do grau de obstrução da via aérea que for comprometida. No caso dela ser total ou subtotal, a via respiratória vai estar obstruída, especialmente a parte ali da laringe ou da traqueia, que vai levar à asfixia. E essa asfixia é tão importante que ela leva ao óbito. Então, existem graus menores de obstrução, ou quando a criança acaba aspirando algum tipo de objeto, né, com a impactação ali das regiões mais distais da árvore brônquica, isso pode provocar ali sintomas mais brandos. Quando você encontra uma pessoa com OVACI, é muito importante que se reconheça rapidamente a sintomatologia deste processo, uma vez que todos os casos neste atendimento, se for ágil, se você conseguir manter a calma, vai ocorrer então a recuperação permanente da via aérea desta pessoa e ela volta então brevemente a respirar. A OVACI, ela ocorre em qualquer momento da vida, mas a gente percebe que a ocorrência maior é em
crianças e idosos. Na criança, pela curiosidade de estar levando as coisas pela boca, né, levar objetos, brinquedos, né, na boca, e por idosos pela dificuldade de se alimentar ali, né, na dificuldade da mastigação, principalmente. Agora, em adultos, a alvácie já é um pouco mais rara, mas não que não aconteça. Então, o que pode acontecer? A pessoa, quando está falando ou se movimentando, no mesmo momento, mastigando, faz o processo de engolir o objeto, o alimento, aquilo vai acabar travando na metade pelo movimento da pessoa juntamente com o ato de engolir ali. E aí pode ser que aconteça ali uma obstrução desta região. E também acontece muito em adultos quando a ingestão é acidental, com algum tipo de objeto de trabalho, prego, taxinha, algum tipo de corpo estranho que a pessoa coloque entre os dentes, ali pode acontecer. E alguns casos também podem acontecer nos adultos em momentos que eles estão inconscientes, nos processos de anestesia, de sedação, nos processos de intoxicação e convulsão, que podem vir a afetar de alguma forma a orofaringe. Então, aqui nós temos bem grande para se lembrar que a obstrução das vias aéreas por corpo estranho é a ováce. Aqui no próximo slide, nós vamos ver um pouquinho da nossa anatomia e onde acontece a obstrução. Normalmente aí esse símbolo piscante é o local onde acontece a obstrução. Se a gente vê ali onde está a faringe, que ela é bem mais alta, e o esôfago está um pouco mais lá para baixo, e aqui a laringe mais posterior, entre o encontro ali, um pouquinho mais para cima do encontro da laringe com o esôfago, normalmente é o local que acontece as obstruções. Então, essas obstruções podem estar um pouquinho mais para baixo. Se tiver um pouquinho mais para baixo, pode ser que o sintoma não seja tão forte de obstrução, a pessoa consiga estar com uma subobstrução e consiga ter um pouquinho ainda de ar, de passagem de ar. Porém, a sintomatologia da pessoa é muito ruim, né? As pessoas que passam por isso depois relatam que essa sensação de ficar sem ar, de engasgamento, é terrível, mesmo quando a obstrução não é total, porque ela fica naquele movimento, né, que é involuntário de tosse, e o ar não consegue entrar, e a pessoa começa a ficar nervosa, e isso vai atrapalhando tudo. Então, a gente vai ver um pouquinho da epidemiologia. No Brasil, a ovácie é a terceira maior causa de acidentes seguidos de morte em crianças e lactentes. As crianças normalmente com objetos estranhos, né? Corpo estranho mesmo, e também o lactente, principalmente com a alimentação, tá? Leite materno ou da mamadeira. Então, cerca de 80% dos casos, eles vão acontecer nessas crianças e o pico de incidência nelas é de 1 a 3 anos. Nessa faixa etária, as crianças começam a pôr tudo na boca, tal, e às vezes, por conta dessa coordenação ainda não está sendo muito fina, eles acabam soltando objetos ou então também colocando alguns objetos para aliviar a coceira nos dentes e neste momento eles acabam engolindo, né, o objeto. E com a alimentação pode acontecer a mesma coisa, com pequenos pedaços de alimento, principalmente carne, pão, porque como a dentição não está completa, esses alimentos não são mastigados, então eles não se partem em pequenos pedaços. Então, por isso é muito importante ver o que dá para a criança.
Já vi muito engasgamento de criança com pão, porque o pai dá o pão na mão da criança e acha que a criança vai estar comendo ali lentamente, só que de repente uma parte deste pão se solta e ela engole esta parte de pão e aí acaba ocorrendo então a obstrução. A distribuição dos casos é discretamente maior em meninos do que em meninas. Pouca coisa, mas uma proporção de 2 para 1. De a cada 2 meninos, uma menina que vai acontecer a obstrução. Os estudos, eles demonstram também uma ocorrência de 40% na faixa etária pediátrica, que o objeto vai ser aspirado ali, muitas vezes pelo nariz, não pela boca, tá? Que as crianças têm a curiosidade de colocar algum tipo de semente, amendoim, milho, feijão, qualquer tipo de grão ou alguns brinquedos ou acessórios pequenos e acabam fazendo uma obstrução ali do nariz que cai pelo trato respiratório e acaba também causando essa obstrução. Uma outra coisa que foi muito já falado, né, e hoje a gente já não escuta tanto falar, é a aspiração por bexigas e balões vazios. Eles também têm, assim, um desfecho, né, muitas vezes fatal. Então, a classificação do Ovácio, a gente já viu um pouquinho, né, mas ela tem a ver com a etimologia do caso. A etiologia pela gravidade, né, pelo grau de obstrução. Então, elas podem ser também intrínsecas, com a obstrução das vias aéreas por queda da base da língua, no caso, um trauma. E elas podem ser extrínsecas, que são os casos que a gente veio falando até agora, que são as obstruções por corpo estranho, por alimentos ou outros objetos. Quanto à gravidade, né, o quadro do paciente ele pode ser leve, quando vai acontecer essa obstrução, como eu falei, que é parcial da via, que nesse caso ainda vai ter uma passagem de ar de forma dificultosa, mas ainda a vítima consegue tossir. Enquanto tiver uma troca gasosa que seja suficiente, o paciente vai continuar consciente. Então, nesse caso, a gente tem ali um tempo para estar encorajando a vítima ali a persistir na tosse, para ver se esse objeto sai mesmo, né, sozinho. Se essa pessoa estiver muito nervosa, às vezes a gente não consegue fazer com que ela escute o comando, tá? Então, acaba que a pessoa, o socorrista, tem que acabar fazendo a movimentação de desobstrução mesmo, tá? E os casos graves, que é um cenário que inclui aí a incapacidade de respirar, de tossir, de falar, a pessoa não consegue fazer nada. Ela olha para você só com aquela cara de desespero, ela não fala, ela não respira, ela não tosse. E perceptivelmente a gente já vai vendo a cianose dos lábios ocorrendo, a cianose das extremidades, né? O que já indica que a troca gasosa de gás não está acontecendo. Isso significa hipóxia tecidual periférica. Nesse caso aí, o socorrista tem que ser mais rápido possível, já iniciar então os movimentos, tá? Já vê ali que se a vítima não prossegue, não consegue respirar, tem que já iniciar para começar a fazer o desengasgo. Existe um sinal universal que é a de asfixia, que a gente segura o pescoço com uma das mãos ou com as ambas mãos, né, e apenas aponta com a mão voltada para o pescoço, que indica engasgo. Então, põe a mão na nuca e aperta, faz como se você estivesse apontando para o pescoço. Isso é um sinal universal de engasgamento. Mas é que as pessoas, no momento ali de
de apreensão, de nervosismo, acaba que não fazem este movimento, tá? Muito difícil nessas situações você pensar e agir, né? Por isso que as vítimas precisam da nossa ajuda. Então, é responsividade. A gente vai ter os pacientes conscientes, né, que eles vão se mostrar extremamente agitados e angustiados, ansiosos aí por conta do caso, e os inconscientes, que daí tem uma progressão do quadro, onde que o paciente vai entrar em hipoxemia e vai ficar hiporresponsivo, ou então irresponsivo, ele não vai responder mais nada. Então, quanto ao quadro clínico, a apresentação que o VAS traz é muito variável e vai depender desse grau de obstrução, dos fatores que vão estar influenciando ali, o tamanho do objeto, né, a idade do paciente, o tipo de material que foi aspirado, quanto tempo do acidente a gente consegue estar fazendo o desengasgo, a localização mais alta ou mais baixa do objeto no canal respiratório, nas vias respiratórias, né? E às vezes a gente leva muito tempo para conseguir perceber que a pessoa está no engasgo. Algumas vezes, numa situação, você acha que a pessoa está brincando e demora um pouco mais de tempo, né? Ou então você não tem a compreensão de que aquilo possa ser um engasgo. Então, a gente vê muitos vídeos por aí, né? Que demonstram pessoas engasgando do nada pelas câmeras de segurança, a gente percebe, e vários sintomas aí que são observáveis, a gente pode esquecer neste momento, mas a gente já os viu e é necessário aí que a gente continue fazendo então os procedimentos que vão se suceder. Então, quando a gente tem lá uma obstrução grave das vias aéreas com paciente consciente, em maiores de 1 ano, a gente tem que utilizar a manobra de Heimlich. Essa manobra, ela vai gerar um impulso abdominal que vai elevar o diafragma, aumentando a pressão da via aérea. Então, a gente faz uma pressão, essa pressão do próprio diafragma aumenta a pressão dentro das vias aéreas, forçando a saída do ar do pulmão com força, e essa força que sai o ar do pulmão é uma pressão suficiente para criar uma tosse artificial e expelir este corpo estranho. Em menores de 1 ano, o socorrista tem que iniciar essas manobras com 5 golpes nas costas e 5 compressões torácicas, e ocorram os sinais de obstrução, de desobstrução. A gente vai perceber. Os sinais que a gente percebe normalmente é o choro ou a tosse efetiva da criança. E aí então a gente vai perceber talvez aí ou na boca ou já expelido no chão o objeto que causou a obstrução. Aqui nós temos uma imagem. Aqui na figura número 1, nós podemos ver o formato que se deve colocar a mão, né? A gente faz uma posição com as mãos de punho cerrado, como se eu fosse dar um soco, onde o meu polegar abraça os meus outros dedos e a minha outra mão livre vem e recobre esta mão, onde o polegar pressiona, então, ali a região entre os dedos. Essa é a posição que a gente vai fazer com as mãos. Então, nós vamos pegar a pessoa, no caso, maior de 1 ano, né? Vamos abraçá-la por trás e colocar, então, a nossa mão nesta posição, ali, um pouco abaixo do externo, tá? Se a mulher for uma gestante ou uma pessoa muito obesa, a gente vai aplicar a compressão torácica ao invés da abdominal. Então, a barriga vai estar muito grande, então a gente não consegue ali pressionar. Então, a gente vai fazer exatamente a mesma coisa, mas acima,
Então, a gente pega acima da barriga ali, mesma movimentação das mãos, né? E se a vítima for menor que o socorrista tem que se posicionar ali de joelhos atrás da vítima para realizar a manobra. No caso da pessoa, quando ela não está em pé mais, né? Ou perdendo ali a consciência. Se a gente tiver a tempo, não conseguir fazer a manobra, e estiver com esse paciente já inconsciente, como que a gente vai fazer? No adulto, a gente vai apoiar, deitar nessa pessoa reta no chão, vai apoiar a vítima cuidadosamente para que ela não bata a cabeça e nenhum outro acidente aconteça, né? Aí a gente chama socorro médico, coloca a pessoa estendida e a gente vai então entrar no protocolo de RCP, tá? Então a gente vai seguir lá aquilo que a gente já viu nas outras videoaulas, vai estar fazendo então as manobras de RCP. Cada vez que o socorrista abrir as vias aéreas para realizar a ventilação, o mesmo tem que olhar a cavidade oral, se por acaso esse corpo estranho saiu, se ele está visível, né? Se ele estiver visível, a gente sempre fala, nunca coloque o dedo dentro da garganta das pessoas, né? Por vários motivos. O primeiro, que a pessoa pode estar num estado que você acha que é uma uvácia, é uma convulsão, e ela pode prender o seu dedo dentro da boca, né? E até mesmo ali decepar um dedo, né? Então, a gente não pode estar colocando aí o dedo muito na garganta. Mas se você estiver fazendo aí a movimentação, né? E nesta hora, abrir a boca e perceber que o objeto está ali visível, é melhor que se retire, então, o objeto de forma cuidadosa, tá? Observando ali, fazendo uma varredura digital e não utilizar muito tempo para isso, para a gente otimizar o tempo de início aí da RCP. E aí, gente, com essa questão das manobras, da manobra de Heimlich, nós vemos aí que vem surgindo várias coisas novas sobre a questão da obstrução. Nós temos alguns aparelhos novos que são utilizados para desobstrução, e isso vem caminhando muito devido à Lei Lucas. A Lei Lucas, para quem não conhece, ela é um marco da proteção das crianças no ambiente hospitalar. Ela foi criada oficialmente através da Lei 13.722, em outubro de 2008, e ela foi sancionada com o objetivo de proteger as crianças, né, no ensino infantil e básico, contra acidentes em ambientes escolares, e essa lei é inovadora, e ela leva o nome de Lucas, que é o Lucas Begali, que é um menino de 10 anos, que acabou falecendo em 2017 numa excursão escolar, devido à asfixia por engasgo. O Lucas estudava numa escola aqui de Campinas, né? E muita gente conhecia a mãe e o Lucas. Então, o que determina a Lei Lucas? Que todas as capacitações sejam obrigatórias. Então, tanto profissional de saúde, né, nós temos uma responsabilidade da educação popular, né, da educação aí em saúde, então cabe a nós também fazermos esses treinamentos nas escolas, tá? Então, as escolas públicas e privadas de educação infantil e básica, elas têm que ter aí estabelecido isso de forma geral em períodos de recreação e os cursos de primeiros socorros para os funcionários de forma geral. Esse curso tem que abordar também aí a Lei Lucas, além da Lei Lucas, os primeiros socorros e as manobras de RCP. Isso é um grande avanço, né, porque a gente pode salvar muitas crianças, e a gente sabe de vários casos de crianças que acabaram com uma obstrução de vias aéreas aí, tanto nas escolas quanto nas creches, né?
E aí, através do treinamento, as pessoas vão estar recebendo aí um certificado, né, de que elas passaram pelo treinamento. Então, como a gente já falou, a principal causa no bebê, principalmente, é o líquido e na criança, os objetos. A gente não pode estar esquecendo. Como que a gente pode reconhecer o vaso? Lembra que eu falei que às vezes a gente pode achar que a criança está brincando, querendo chamar atenção, que um adulto mais brincalhão, você acha que ele está fingindo. Mas o que a gente tem que perceber ali de início imediato? O início súbito da angústia respiratória, a tosse, essa restrição da fala que ocorre também, uma respiração às vezes ruidosa por conta da obstrução, né? A gente, quando faz essa escuta, a gente escuta o ruído, o chiado ali do ar tentando passar entre o objeto. Tá? E observar também que essa angústia respiratória, ela não vai estar associada à febre ou outro sintoma respiratório. Nesses casos leves, a vítima consegue tossir e emitir alguns sons. No grave, ela não consegue emitir som nenhum. Então, como que a gente vai proceder no momento ali da obstrução leve, ou seja, aquela que a criança consegue ainda responder, né? A gente pergunta: você está engasgado? Você engasgou? Você está engasgado? Ainda está engasgado? Tá? Então, a gente vai falar em alto bom som aí para ter essa resposta e dar início, então, ali, mais rapidamente possível, à manobra. Então, a gente, quando vê uma pessoa fazendo a manobra, o socorrista realizando a manobra, nós não devemos interferir, porque é uma manobra que não dá para ser feita em dupla. O socorrista vai fazer sozinho neste momento. Então, o que você pode fazer? Se você estiver no momento onde alguém estiver fazendo ali já a manobra de Heimlich, você não vai interferir. Sempre procurar acalmar a vítima, incentivar a tosse vigorosa, fazer tosse forte, faz força com a barriga, né? Força de tosse com a barriga. E ficar sempre observando, atento e constantemente qualquer evolução que vai ter. Se evoluir para uma obstrução grave, você vai interferir. Você só vai interferir a hora que você já der esses comandos e nada funcionou, tá? Quando a criança já tiver com obstrução grave, ela não vai conseguir tossir, não vai emitir som, você vai começar a perceber essa dificuldade respiratória e uma leve a roxidão, né, na boca, que seria uma cianose ali, tá? E às vezes uma coisa que as pessoas mais fazem é levar a mão no pescoço. A pessoa começa a pôr a mão no pescoço, tá? Isso é uma coisa que a gente percebe facilmente. Outra coisa também que a gente pode perceber, além de levar a mão ao pescoço, às vezes eles tentam colocar a mão na garganta, tá bom? Se você vê eles fazendo isso, nesse momento, não deixe, porque isso também pode atrapalhar aí todo o procedimento. Então, aqui no caso da criança responsiva, o que a gente vai fazer? A gente vai se posicionar atrás da criança, se abaixa, se posiciona, fecha a mão em punho, vai posicionar a mão da forma que nós vimos, né, o posicionamento, e vai então procurar ali a localização correta para estar fazendo. Então, você vai posicionar a criança, vai colocar então as mãos em punho, conforme a gente faz aquele movimento, e aí então no abdômen da vítima a gente vai ver ali qual que é a linha média, acima do umbigo e abaixo do apêndice xifoide. Aí então, com o polegar, né, voltado em cima da outra mão, a gente vai iniciar a manobra. Toda vez que a gente faz a manobra, é uma manobra que nós fazemos
rotação de meia-lua para cima. Então, ela vai desenhar um J, tá? Que é o J da desobstrução. Então, a gente vai sobrepor as mãos, empunhando as mãos nesta região acima do umbigo, abaixo da linha mamilar, e fazer, então, a força para dentro com o J. Então, a gente vai começar a fazer esse movimento em J, né? Essas compressões rápidas, pressionando para dentro aí, para cima a região, várias vezes, várias vezes. A gente faz uma vez, vê se ela foi efetiva, se não, faz de novo, vê se foi efetivo, faz de novo, e vai tentando fazer essa manobra até a saída do objeto, ou até a criança chorar, ou ela fazer alguma movimentação que você perceba que ela voltou a respirar, tá? E a gente também tem que ver o tamanho da criança, para a gente dosar a força que a gente aplica. Normalmente, as primeiras manobras a gente faz com mais força. Quando essa manobra começa a se tornar repetitiva, a gente tem uma tendência a diminuir a força que está fazendo ali nessa compressão, tá? E para ser efetivo é bom que a gente mantenha a força em todas as compressões de forma igual, tá? Quando a criança não está mais responsiva, ou seja, a criança perdeu a consciência, a gente vai checar ali se ela é responsiva, se ela não é responsiva, checa a respiração. Se a respiração estiver ausente, anormal, e ela estiver em gasping, né, ou seja, gaspeando, como a gente mais escuta por aí falando, a gente vai fazer imediatamente o suporte básico de vida. Então, a gente já avaliou o local, vai começar, então, já pede ajuda, ligando para o 192 ou 193 do bombeiro e inicia, então, a RCP de forma imediata. Então, a gente vai colocar a criança ali numa superfície rígida, iniciar as 30 compressões. Isso no caso de um profissional, vai abrir as vias aéreas, inclinando a cabeça da mesma forma que nós vimos lá já no suporte básico de vida. Lembrando que neste momento a gente faz a inspeção da cavidade oral, porque muitas vezes com a compressão torácica, com essa força que vai ser imposta ali no peito, o objeto pode vir a sair, tá? Então a gente faz aí essa manobra. Uma coisa que a gente precisa prestar atenção é na hora de ventilar. A gente pode estar fazendo a ventilação uma vez, se o ar não passar, o tórax não vai expandir. Então, a gente precisa dar uma olhada ali no que está acontecendo e, às vezes, reposicionar a cabeça para que abra mais as vias respiratórias. E aí, tenta novamente a fazer a ventilação. E se o ar não passar, né? A gente continua então com as compressões, tá? Vai realizar então as compressões torácicas e repetindo esse ciclo até que a gente consiga ter algum tipo de resposta. Se demorar muito, a gente tem que ter sempre uma troca de profissional ali para ser realizado das compressões e a cada 2 minutos, ou seja, 5 ciclos de 30 para 2, ou então em 10 ciclos de 15 para 2. A gente vai estar realizando aí a troca para evitar que o cansaço tire a vigorosidade dos movimentos. Quando a gente tiver o caso de um bebê, né? Então, o início também é súbito, grave, e é muito comum quando a criança está ali se alimentando. Então, a criança, por ser líquido, muitas vezes ela não tem uma obstrução completa, tá? Então, ela vai fazer um som diferenciado, um choro que é fraco, ou então é meio que silencioso, mas você escuta que tem alguma coisa ali, tá? Então, ela vai ter ali uma tosse que é silenciosa e inefetiva, também para desobstrução. Então, vendo isso, a gente vai realizar, então, no bebê, diferente do que a gente realiza na criança, tá?
a gente vai pegar o bebê no colo, ali, né? E vai realizar 5 ciclos repetidos de golpes no dorso. A gente pega a criança, posiciona ela na mão, a gente vai ver melhor este movimento na aula prática. Posicionando a criança, vamos dar 5 golpes com o empunhamento das mãos. A gente fecha a mão, mas não a mão de soco. A gente vai fechar os dedos e apoiar o polegar ali, de forma que o dorso da mão fique livre para a gente fazer os golpes ali nas costas da criança. Logo depois disso, a gente vira a criança imediatamente e começa a fazer compressões torácicas, né? Logo abaixo ali da linha intramamilar. Isso não é para movimentação do coração, tá, gente? Esse movimento é para estimular também a saída do objeto. Isso vai forçar ali também, né, o diafragma, que vai fazer aquele mesmo processo quando a gente faz a manobra, tá? Então, a gente olha essa criança, se houve a desobstrução, e então a gente vira novamente a criança, no caso de não ter sido efetivo. Então, aqui, ó, o dorso da mão ali exposto, onde a gente vai estar batendo ali, né, posicionando a criança. A melhor forma de posicionamento da criança é quando você se senta e coloca a criança de ponta cabeça em cima do seu joelho, para dar um pouco mais de firmeza. Vai segurar a criança entre as mãos, apertando a criança contra o seu corpo e ali contra o seu cotovelo, para dar uma segurança nessa criança, né? Porque a gente também não pode deixar a criança cair nesse momento, que senão vai piorar a situação, né? E de uma forma que você fique livre o suficiente para fazer a manobra de virar essa criança rapidamente e depois voltar na mesma posição. Então, aqui, primeiro fazendo ali os golpes no dorso e fazendo a movimentação ali na linha intramamilar. Então, a gente vai ali no bebê não responsivo com a obstrução grave, checar a responsividade, né, desse bebê, ver a respiração, pedir ajuda, iniciar a RCP. Isso não muda da criança para o adulto e nem para o RN, tá? No caso, vamos dizer que o bebê não voltou. O que a gente vai fazer? Colocar ele sobre uma superfície rígida e vai iniciar 30 compressões torácicas. Parece muito parecido, né, gente, com a da criança aqui. A gente vai ter só algumas diferenças. Então, vai tentar permear as vias aéreas. E antes de oferecer a ventilação, a gente já inspeciona se consegue ver o objeto ali, tá? Então, a gente vai ventilar uma vez e se o ar não passar, ou seja, se o tórax não expandir, a gente vai reposicionar a cabeça, reabrir as vias aéreas e vai continuar ventilando essa criança. No bebê que não for responsivo, com obstrução grave, ainda assim a gente continua fazendo ciclos, como eu já tinha dito, né, 30 para 2 ou 10 ciclos de 15 para 2, tá certo? É um pouco mais difícil a gente decorar aí todos os movimentos sem fazê-los várias e várias vezes. Então, por isso, a gente vai estar realizando isso lá no nosso treinamento prático e eu espero vê-los lá. Então, estou deixando aqui todas as referências para quem quiser consultar e alguns dos vídeos aqui que podem trazer mais informações para vocês. Alguns vídeos são do American Heart, outros lá do Ministério da Saúde, que também tem vários vídeos e treinamentos tratando do assunto, tá? E também mais ali acima, nas referências, a gente tem aí umas referências gerais aí sobre suporte básico de vida e alguns dos assuntos aí sobre o VASC que são bem legais, tá? Então, muito obrigada pela paciência em assistir o nosso treinamento e algum contato pode ser feito direto com a WBS
nesse telefone, nos siga lá no Instagram. E obrigada